bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui na sua TV Passo Fundo e no seu programa Saúde. Estamos de volta com um programa inédito. Hoje vamos falar sobre nutrição e autismo, e tem uma pauta também com Covid. Mas antes, vamos agradecer aos nossos queridos patrocinadores. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Neuralvit, Ortodentes, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Hoje eu estou com a nossa nutricionista Jureci Machado, que muita gente conhece também como mulher de fibra, que desenha as estradas aqui de Passo Fundo, o asfalto, correndo mais de 32 quilômetros que eu tenho visto, né? No Brasil, fora, nas praias, onde tiver corrida, a Jureci presente, não é, Jureci? Isso aí! E a nutrição, muito importante a gente abordar dentro do autismo, a gente vai descobrir o porquê. E falar com você que, como eu, também não entende sobre tudo, sobre a importância da nutrição no autismo. Por quê, doutora nutricionista? Olá, é um prazer poder estar aqui, Lívia, conversando sobre esse assunto, que é um assunto que ele tem sido alvo de muitas polêmicas nos últimos tempos, visto que o número de diagnósticos de autismo vem crescendo de forma alarmante. E as projeções futuras, elas também não são muito positivas em relação a esse crescimento. E o que a gente observa dentro da nutrição é que a criança ou a pessoa com o transtorno do espectro do autismo, ele tem alguns comprometimentos em relação aos seus aspectos fisiológicos. E é aí que a nutrição entra. Então, muitas pessoas pensam que o maior problema do autista é o problema de seletividade alimentar, que a maioria deles são muito seletivos, eles tendem a comer um determinado grupo de alimentos e é aquilo e nada mais. Isso aumenta muito o risco de deficiências e carências nutricionais, assim como também o desenvolvimento de doenças crônicas. Mas o maior agravante, né, no autismo é que a criança ela já nasce neuroinflamada, ou seja, o sistema nervoso dela ele já vem um pouco com uma projeção inflamatória. Então, por que tudo isso? Porque no desenvolvimento embrionário, enquanto é formado o cérebro do bebê, é formado o intestino também. Então, assim como muitas pessoas já ouviram falar que existe a conexão intestino-cérebro, existe sim. E essa conexão, esse canal de comunicação no autista é muito rápido. Então, por isso que tudo aquilo que sobrecarrega e inflama o intestino dessa criança, ele tende a agravar o sistema nervoso. Então, afetando toda essa questão comportamental, cognitiva, e isso faz com que agrave muito mais os outros aspectos. Então, por isso que quando uma criança ela passa por fonoaudiólogo, psicopedagogo, enfim, né, todos os profissionais que devem estar envolvidos durante esse tratamento, é importante entender o quê? Que uma criança neuroinflamada, ela não vai ter tanto êxito. Isso chega a ser assim, ó, assustador quando a gente consegue colocar na prática. Então, os resultados que a gente consegue aplicar, eles são maravilhosos, porque não é um trabalho fácil, não é um trabalho rápido, porém é um trabalho de muita dedicação. E é importante também que haja essa união de profissional e familiares. Não que os familiares não estejam envolvidos, mas é que existe a necessidade da restrição de vários alimentos pelo autista. E o que a gente observa é que os pais, os familiares, muitas vezes ficam com dó, ficam com pena, né? Ai, coitadinho, ele vai ter vontade, ele vai comer, vai querer comer. Mas esse trabalho de retirar alguns alimentos é extremamente importante. E é isso que eu trabalho muito com os pais, que às vezes eu digo, ó, não tem problema você comer escondido do teu filho um doce. O doce, ele é muito agravante para o sistema nervoso. Para desinflamar, desintoxicar essa parte neural e tudo mais, começa com sal ou com açúcar? Na verdade, o autista, como ele tem uma sensibilidade intestinal muito maior,
é necessário a retirada, isso já foi provado mais de 50 mil estudos, embora algumas pessoas pensem que é bobagem, mas a gente observa muito na prática, a retirada de leite, e não adianta leite sem lactose, a maioria deles são alérgicos à proteína do leite. Você descobriu que eu sou alérgica à lactose e à caseína. É, a proteína do leite. E o glúten, eles são muito sensíveis também a açúcares e corantes alimentares. Por quê? Porque todos esses grupos alimentares, eles tendem a deixar o intestino muito permeável. O que é o intestino permeável? É um intestino muito sensível. E quando o intestino é sensível, você abre as portas do teu corpo para desencadear vários processos inflamatórios. É como se você tivesse lá no teu intestino alguns botões que ligam as inflamações do teu corpo. Então, por isso que você fica muito mais suscetível a ter otite, sinusite, rinite, tireoidite, cistite, gastrite, todas as ites relacionadas a esse processo inflamatório que é via intestinal. É uma alergia, né? É uma alergia, tá? É uma resposta alérgica. Por isso que a maioria dos autistas, eles tendem também a ter problema de imunidade. Eles são muito mais alérgicos, a maioria deles desenvolve dermatite. E aí o que acaba sempre acontecendo? A criança está com a dermatite, vai lá, toma um remédio para a dermatite, mas não vai na causa do problema, que é retirar o componente principal. E aí é o papel da nutrição. E as pessoas pensam em estimular o autista, né? E trabalham com psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, também tem a parte da educação física e tal. E aí esquecem que isso também pode trazer muita irritabilidade, né? Com certeza, porque a criança neuroinflamada, ela até pode ter um resultado positivo, porém o resultado positivo vai ser mais cedo se você trabalhar com o processo anti-inflamatório do organismo dela. Ficou interessadíssima, né? A gente volta no próximo bloco com dicas, casos e muito mais. Idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. Voltamos no seu programa Saúde aqui na TV Passo Fundo. Já está nos seguindo nas redes? Não? Pois deveria, porque a gente traz informação num papo super bacana, leve e informativo, como a gente está hoje com a nutricionista Juricy Machado, falando sobre a importância da nutrição no autismo. Começou no primeiro bloco e no finalzinho você começou a dar pitadinhas já sobre a alimentação mesmo, em casa, como lidar, e nos bastidores a gente conversou, imagina, a gente sabe que o autista já é mais sensível
ao mundo, às ações, à luz e muito mais. A gente, quando não está bem ou está mais inchada, com retenção de líquido, com algum outro problema, já fica irritado. Como é que é o autista e como é que é chegar numa casa e ter que mudar a alimentação? Bom, a modificação da alimentação do autista, ele deve ser algo assim que tem que ser conversado entre toda a família, tá? É muito importante isso. Até porque às vezes os avós, os parentes querem agradar a criança com doces. Eu sempre falo, agrade com outros presentes, não com alimentos que são desfavoráveis. Então, todos nós, tá? Todos os seres humanos hoje já têm um aparelho digestivo um pouco mais fragilizado. Tá? Por conta de toda a situação de modificação do padrão alimentar. Então, nós temos um estômago mais sensível e um intestino mais sensível também. Só que o autista é muito mais sensível. Então, por isso que muitas vezes eles acabam consumindo um determinado tipo de alimento e é aquilo e não conseguem introduzir outros. Por quê? Porque o cérebro deles entendeu que aquele alimento é bom. É a mesma coisa a gente, quantas vezes tu consome um alimento que não te faz bem, o teu corpo cria uma memória de que não faz bem, mas a gente tem a percepção que daqui a pouco mudando a forma de preparo, até pode consumir, mas eles não. Então, por isso que quando eles consomem algum alimento que cause um certo estímulo negativo, eles tendem a repulsar. Então, por isso que a maioria das crianças autistas, eles sofrem de refluxo, de problema estomacal. E eles não sabem dizer. A gente sabe expressar, tô com uma azia, tô com uma dor de estômago. Eles não sabem dizer. Então, eles tendem a aumentar as estereotipias, aqueles tiques. Ou começam a se bater, ou ficam muito agitados, ou não querem saber de nada. Então, por isso que para fazer a introdução alimentar com novos alimentos, é importante primeiro desinflamar o organismo. Retirar glúten, retirar proteína do leite, retirar leite de vaca. Por quê? Porque o leite, ele forma no intestino o que a gente chama de caseomorfina e o glúten é gluteomorfina. E o que é isso? É quando chega no intestino, ele envia uma mensagem para o cérebro dizendo, consumi, tô ok, mas logo depois vem a abstinência. É como se fosse o efeito de uma droga. Por isso que a maioria das pessoas que são alérgicas, quanto mais alérgicas elas são, mais difícil é de retirar esses alimentos. Então a gente precisa fazer o que a gente chama de modulação intestinal desse organismo, que é arrumar esse intestino, arrumar todo o aparelho digestivo. E muitas vezes a gente introduz chás, alguns elementos para revestir todo o aparelho digestivo. Então, por isso que os pais, a família, é importante estar envolvido nesse processo. E também aprender a observar essa criança. A maioria deles até não gosta de fazer as refeições com a família, porque às vezes a família está conversando, tem assuntos ruins, tem muito barulho e eles são muito sensíveis. Então é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que deve ser feito gradativamente. Porque quando uma mãe, ela insiste em fazer essas novas introduções e ela vê os resultados, ela vê, valeu a pena. E esses resultados a gente sempre observa. E eu falo para as mães, observa o comportamento do teu filho através da aparência das fezes. Então, se o cocô da criança está muito mole ou está muito ressecado, pode ter certeza que o sistema nervoso dele está com alguma alteração e ele comeu o que não devia. Então, isso é fato, isso é observável, isso já é comprovado e isso a gente consegue observar na prática. Até para o sono, né, doutora? Com certeza. Por quê? Porque o intestino sobrecarregado, ele não produz serotonina de forma correta. A gente produz em média 60%, 70% dos precursores de serotonina no nosso cérebro no intestino. E a serotonina nos dá o bem-estar. E essa serotonina ela preconiza, ela forma melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se você não tem uma boa serotonina, você não forma melatonina e não tem uma boa qualidade do sono. E uma noite de sono mal dormida aumenta a ansiedade em 30% nos dias seguintes. Não é a pauta, mas eu preciso perguntar, já que você tocou. E essa questão agora de ter melatonina em todos os lugares que a gente olha agora tem melatonina. Bom? Ruim? Como? Tem problemas? Essa questão da melatonina é muito importante, mas a melatonina ela pode ser utilizada quando o intestino está desinflamado.
tá? Então, todas... quase de ninguém, eu acho. Então, por isso que é interessante retirar esses alimentos, trabalhar com a modulação e aí sim ela faz efeito. É da mesma forma as pessoas que usam medicamento para dormir e que estão com o intestino inflamado. Esse medicamento não é muito bem absorvido e ele tende a comprometer o fígado. Então, ele forma substâncias até depressoras, algumas alterações muito mais a fundo. Então, por isso que o intestino tem que estar desinflamado. E no autista, muito mais. E o projeto de lei? Sim. Criado por ti. Na verdade, o que acontece? Quando eu comecei essa jornada de estudo e pesquisa e trabalho também, né, com essa questão do autismo, e eu comecei a ter muitos pacientes também, eu sempre acabava esbarrando na questão da escola, né? Os pais cuidavam em casa, a gente conseguia ter um resultado, mas esbarrava na escola. Então, mas lá na escola oferecem tais alimentos, e aí a criança voltava a estaca zero. Então, agora, né, eu auxiliei na criação do projeto de lei para regulamentar a alimentação dos autistas nas escolas públicas. Então, para a gente começar agora a fazer esse trabalho, juntamente com os pais, os professores, para poder dar um norte melhor para eles de que tipo de alimento levar e como proceder nessa situação. E estás fazendo fala também em escolas e cursos, né? Também. Sim, você sim. como professora. Felizmente, né, as pessoas têm buscado também cursos, né? Agora também já tem em outros municípios também cursos para ministrar com os pais, os professores, porque é um tema extremamente relevante e é um tema que ele é pouco explorado, né? Então, como ele é agora que está sendo, né, mais procurado, por isso que assim eu também fui a fundo, fui estudar mais, fui me especializar na área para juntamente poder ter mais bagagem de conhecimento. Então, eu agora estou concluindo a minha especialização em terapia ABA. Eu, como nutricionista, não posso aplicar terapia ABA, mas eu posso ter o conhecimento e como dar o norte para os pais onde buscar essas informações. E a gente vai descobrir no último bloco dicas com a Jureci, a terapia ABA e também Covid. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Último bloco já com um convite que a gente vai ter que refazer aqui para vires de novo, né? Mas antes eu quero agradecer os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Neural Vit, Ortodentes, Adriana Medeiros e Mano Escobar. E hoje, falando muito sobre autismo, nutrição, projeto de lei, gostaria que você concluísse essa questão de ABA que você falou. O que seria? Porque eu não sei, com certeza você talvez não saiba também. A terapia ABA, ela é uma análise do comportamento,
tá? Então é muito utilizado, né, no autismo. Então geralmente quem faz esse tipo de especialização são psicopedagogos, psicólogos, e eu senti a necessidade de ir buscar mais esse conhecimento justamente para mim poder ter uma bagagem maior de como auxiliar os pais nesse processo. Então, foi muito bom, muito positivo, porque às vezes quando os pais estão meio perdidos, sem saber para onde ir, eu consigo dar esse norte para eles. Então, de poder dizer, ó, agora nesse momento, talvez seja interessante você ir para tal profissional ou para outro. Porque a minha parte, que é a nutrição, eu também preciso analisar o comportamento dessa criança para poder introduzir novos hábitos. E a introdução de novos hábitos no autismo, ele é algo assim que ele é uma caixinha de surpresa, né? Ele é um trabalho demorado, ele não é um trabalho tão simples. Então, por isso que muitas pessoas dizem assim para mim, tá, mas e por que tu foi, né? Eu sempre trabalhei com a área esportiva, eu trabalho ainda muito. Mas eu senti essa necessidade justamente porque, como eu comecei a ampliar muito a minha área de atuação nas doenças do aparelho digestivo e sempre acabava esbarrando nessa questão do autismo. E aí eu comecei a ampliar as linhas de estudo e também de atuação, e eu pude ver que aquilo ali não precisava ser só o meu trabalho, uma forma de ganhar dinheiro, mas sim também uma maneira de ajudar as pessoas que passam por esse problema, porque não é nem um pouco fácil, né? Não é nada fácil para quem passa por esse problema. Então, por isso que eu senti a necessidade também de ter um pouco mais esse conhecimento para poder dar um auxílio, né? Porque quem passa, quem tem um filho autista com grau 2, nível 2, nível 3, é realmente algo que a pessoa ela quase não tem vida própria. Né? Isso aqui as pessoas de fora não enxergam. Então, me colocando no lugar dessas pessoas, dessas mulheres, é uma forma também que eu busquei para poder estar ajudando. E pelas entrevistas que a gente tem feito aqui, as equipes estão cada vez mais transdisciplinares para enxergar essa parte sistêmica que tu quis aprimorar nesta pós. Para entender aonde começa, onde termina, onde tu pode entrar junto também com o psicólogo, com o psicopedagogo, né? Com certeza. Porque eles fazem os lanches durante as atividades de tarde ou de manhã com o profissional. Isso aí, até porque o que se sabe hoje que o autismo ele é um problema genético, né? Então assim, a gente não muda a genética da pessoa, mas a gente pode mudar a epigenética, que é o comportamento dos genes. Então uma criança que é autista, os genes dela já nasceram daquela forma, mas a gente pode mudar o comportamento desses genes. Então é por isso que você modificando, colocando produtos para desinflamar o organismo, tendo uma dieta anti-inflamatória, utilizando e recorrendo a alguns suplementos anti-inflamatórios, antioxidantes, é extremamente importante. Assim como, se tu pegares todos os estudos que falam de autismo, você vai ver o quanto é importante a vitamina D no autismo. Então, nós nutricionistas não podemos trabalhar com dosagens muito altas, mas existe, por exemplo, o protocolo Coimbra, que aborda uma alta concentração de vitamina D no autismo, e os resultados são surpreendentes. Então, vitamina D tem que estar em níveis bem elevados. Nós precisamos utilizar produtos anti-inflamatórios, ômega 3, N-acetilcisteína, vários antioxidantes, mas cada caso é um caso e a gente precisa sempre observar o momento certo. Por isso mais carnes brancas e principalmente peixes? Com certeza, porque a maioria deles tem dificuldade digestiva com a carne vermelha. Então, por eles comerem carne vermelha, a digestão fica mais pesada e aí eles ficam mais agitados. E aí esse intestino vai sobrecarregando e vai desenvolvendo todos esses mediadores inflamatórios. Óbvio que não são em todos, mas não é porque essa criança tem uma sensibilidade a esses alimentos que não pode consumir carne, mas a gente pode trabalhar com a melhora da qualidade digestiva dessa proteína. Também não vou poder deixar a doutora Escapuli e não me falar sobre a obesidade, a nutrição, a gestação e o autismo. Sim, essa é uma questão primordial. Por exemplo, a gente analisa hoje a saúde antes e depois da Covid. Tá? O Covid ele é um vírus que ele causa inflamação no organismo, ele vai lá dentro da mitocôndria da nossa célula, que é o local onde tem o processo de respiração celular e também o metabolismo energético. Então o vírus vai lá e ferra com a mitocôndria. E essa mitocôndria ela vai inflamando.
Então, a mulher que engravida já com uma inflamação, ou por Covid, ou por excesso de peso principalmente, ou por alimentação muito inflamatória, ela tende a ter as suas mitocôndrias mais inflamadas e sobrecarregadas. Da mesma forma, o homem que é inflamado, ele tende a gerar espermatozoides mais envelhecidos. Tá? Tanto é que existem homens de 40 anos com uma qualidade de espermatozoide de um homem de 80. Então existe uma série de fatores para desencadear o autismo, mas a base de tudo é isso, é o organismo inflamado. Então, por isso que eu tenho muitos ginecologistas, muitas obstetras que me encaminham os pacientes justamente para isso. Querem engravidar, estão acima do peso, estão inflamadas? Primeiro desinflame o organismo, adapte a dieta e aí você programa a sua gestação. Vou mexer num vespeiro talvez, mas vou perguntar, não foi combinado, né? Aqui é um bate-papo. O que tá na moda e que você acha que tá deixando as pessoas mais inflamadas e que não sabem que aquilo não é bom? Vendem como fit ou como para emagrecer, zero gordura, alguma coisa assim, e que está trazendo problemas e você está vendo lá no seu consultório. Na verdade, não é nenhum alimento. Uma moda assim, uma né? Air fryer. A air fryer que a gente adora usar. Air fryer, tá? Ela é passada como algo extremamente benéfico, algo bom. Eu não frito mais nada, eu sou uma que usa air fryer direto. Então assim, você utilizar eventualmente, ok. O problema é que tem pessoas que fazem tudo na air fryer, tá? E a air fryer, ela tem ali uns canais de íon que ela altera a composição do alimento e torna ele um pouco mais inflamatório, até com a propensão cancerígena. Então, por isso que as pessoas elas começam também a diminuir a absorção de alguns nutrientes e começam a sobrecarregar outros, assim como o alumínio no organismo. Então, como o organismo da maioria das pessoas está sobrecarregado, a gente não consegue eliminar toda a carga de metais que a gente ingere, tá? Então acaba sobrecarregando. E essa questão das fritadeiras elétricas, como virou uma moda e as pessoas pensam que é a oitava maravilha do mundo, não é bem assim. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas o que precisa tomar cuidado é que assim, é o que eu sempre falo para as pessoas. As pessoas dizem, mas eu nunca vou poder comer mais nada. Não, não é assim. Se você priorizar a tua alimentação, quanto mais natural possível, melhor. Então, ficamos para o próximo papo, tem muita pauta. No próximo programa e outros, traremos mais especialistas para conversar com a gente aqui na sua TV Passo Fundo.